Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Fé que Ilumina, aqui da Luz de Cristo Velas. Eu sou a Ângela Cambraia e estou aqui agradecendo a vocês que estão aí novamente assistindo o nosso podcast. Falar que é uma alegria estar aqui e agradecendo primeiramente a Cristo, a Deus, por ter permitido a nós que somos, como qualquer outra pessoa, mas estamos cumprindo esse compromisso mesmo de trazer um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de luz a todos os seres, todas as pessoas que querem aprender um pouco mais sobre Cristo, sobre o Evangelho, sobre a nossa Igreja Católica. Então, vamos lá, Damalto. Olá, pessoal. Meu nome é Damalto Cambraia. E mais uma vez, uma alegria de estar aqui com esse canal Fé que Ilumina. Iluminar o nosso coração, iluminar nossa mente, iluminar nossa família, iluminar todos que estão conosco. E hoje nós estamos voltando, digamos assim, para falar sobre a liturgia. E o nosso convidado de hoje, ele se apresente, ele gentilmente veio aqui também falar conosco sobre liturgia. O Padre Kleber, aqui da Diocese de Piracicaba. Obrigado pelo convite, por estar com vocês. É o meu primeiro podcast, né? E agora o 11º de vocês, então obrigado pela oportunidade. Eu sou o Padre Kleber Danelon, sou padre há 19 anos da Diocese de Piracicaba. Eu atualmente sou pároco da Paróquia Imaculada Conceição, do bairro Cidade Nova, em Santa Bárbara do Oeste. Nesses 19 anos de ministério, eu sempre trabalhei na cidade de Piracicaba. E é a primeira vez que saio da cidade de Piracicaba agora como pároco da Paróquia Imaculada Conceição. Minha formação, eu tenho, além de filosofia e teologia, como é natural de um padre, eu tenho pós-graduação em liturgia na Faculdade Pontifícia Universidade de Santa Cruz, em Roma. Então, este é o meu campo de pesquisa, de estudo, né? A liturgia, conforme os ritos da igreja. Então, é um pouquinho meu trabalho, além de, como pároco, o trabalho de administração de uma paróquia, de animação da vida pastoral da paróquia. Que bom, padre. Ainda bem que veio um especialista, né? Para falar sobre liturgia, que a gente vive nas paróquias, nós trabalhamos com velas nas paróquias, mas assim, a gente até fala um pouquinho da liturgia, mas nada melhor que um especialista falar mesmo assim, da liturgia, do que é na realidade a liturgia. E também, lógico, a gente vai falar muitas outras coisas aqui também, não só da liturgia e da experiência que o senhor tem como liturgia também, mas é todo um trabalho que é feito assim, né? E Elisa, me conta, antes dele explicar o que é liturgia, padre, desde lá, né, da sua infância, como que foi? Só fala um pouquinho como é que foi seu chamado. E o que tem a liturgia a ver com toda esse início da sua caminhada cristã? Bem, tem uma frase do Papa São João Paulo II, num documento chamado Pastori Dabo Vobis, um documento onde fala sobre a vida vocacional da igreja e o cuidado com as vocações. E ele dizia uma frase que tem muito a ver com a minha história. Ele dizia assim: a vocação nasce na família, cresce na comunidade, amadurece na oração e dá frutos na missão. Nasce na família, cresce na comunidade, amadurece na oração e dá frutos na missão. E para mim eu peguei como regra de vida, porque olhando um pouquinho a minha história, do jeito que eu consigo ver a minha história, eu não tenho dúvidas que a minha vocação nasceu no seio de uma família católica, né? Meus pais muito praticantes da vida da igreja, os meus avós também muito praticantes. Meu avô paterno tinha um desejo de ser padre, né? Queria ser padre. Mas infelizmente não pôde, porque disseram a ele, né? Não, já tem na família, você não. Não acredito. E depois E quem na família? Quem na família que era? Assim, hoje nós temos na família, eu não sei exatamente dizer quem era na época, mas suponho ser os bispos da família, né? Nós temos 2 bispos na família, 3 religiosas e 3 padres. Atualmente 2. Um deixou o ministério e das 3 religiosas, uma faleceu, então 2. Então,
essa tradição religiosa da família para mim é muito importante. E eu penso que o desafio da evangelização nos tempos de hoje é fazer com que a fé, a luz da fé, seja transmitida de geração em geração. Eu tive esse privilégio. Eu tive de ter nascido num berço católico. Claro, dentro de um contexto de uma família pobre, que procurava lutar pela vida, mas sempre marcado com a luz da fé. Eu me lembro na minha infância, toda semana, a minha mãe me levando junto com minha irmã para rezar o terço. Claro que a gente, como criança, não conseguia rezar o terço, Não. Mas era uma festa, porque depois do terço tinha sempre um lanchinho para partilhar, né? E aí era uma delícia, eu queria ir no terço por causa do lanchinho. Mas as novenas de Natal, que momentos preciosos, né? As novenas preciosas. Sobretudo, eu gostava de participar, nós crianças organizávamos o teatrinho do Natal, o nascimento de Jesus, depois na Semana Santa, né? Então, eu atribuo isso, um ponto muito importante, a vocação nascendo na família, de uma família católica. Meu avô, como eu comentei, queria ser padre, infelizmente não lhe foi permitido. E um dia, meu pai, então, pediu ao meu avô, meu pai era de uma família numerosa, pediu ao meu avô também para ingressar no seminário. E adivinha qual foi a resposta do meu avô? Não, eu não fui, você também não vai ser. Exatamente. Não, já que não me deixaram ir, você também não vai. E até falou, o que você vai fazer lá no seminário, no civil, né? Mas Deus tem os seus caminhos, né? E eu penso que aquele amor por Cristo, meu avô foi capaz de transmitir aos filhos. E assim também, meu pai e minha mãe, este amor transmitir a nós, né? E eu me lembro desde criança, eu não sei precisar a idade, mas desde criança eu dizia, alguém perguntava, o que você vai ser quando crescer? Eu dizia eu né? E também dizia, eu vou ser professor e vou ser lixeiro. Naquela época eu falava assim, né? Eu morava numa rua que toda noite passava o caminhão de lixo, né? Recolher os recicláveis. E eu, pequeno, esperava, era por volta de 7 da noite que passava, eu esperava ali o caminhão passar. Primeiramente, eu não aguentava, naquela época não era saco de lixo, era lata, né? E eu não aguentava o peso da lata. Mas assim que eles jogavam lixo dentro do caminhão, deixavam a lata perto da esquina, normalmente eu corria lá para pegar a lata. Imagine se não tivesse esses homens trabalhando, né? E hoje eu vejo assim que esse papel de limpeza da cidade que eles fazem é um pouco o que o padre faz, né? Porque no sacramento da penitência, a pessoa vem com os seus pecados, com a sujeira dos seus pecados, e a gente comunica o poder de Deus de absolver aqueles pecados e aí o coração ser limpo, purificado. Fazendo uma faxina na alma da pessoa. Né? Exatamente. E então, padre, eu dizia desde pequeno, lixeiro, que hoje são os coletores, né? E professor. E eu penso que eu consegui juntar esses 3 desejos de infância na minha vocação, porque também, além de pároco, eu leciono, sou diretor do curso de teologia da diocese e leciono a disciplina de sacramentos, da parte dogmática e de liturgia. Então, consegui unir aqueles desejos de criança na minha vocação. Então, eu dizia, a vocação nasce na família. Então, é muito importante você que está nos assistindo, nos ouvindo, né? A transmissão da fé a seus filhos. Iniciar os filhos na ritualidade da fé. Às vezes tem pai, tem mãe que fala assim, eu não levo minha criança na igreja, porque faz muito barulho, porque o padre vai ficar bravo, porque vai atrapalhar os outros. Não faça isso. Porque eu me lembro, eu dava muito trabalho aos meus pais na missa. Eu queria andar por debaixo dos bancos, passando pela perna das pessoas. Quando eu estava um pouquinho maior, eu queria caminhar em cima dos bancos, pulando de banco em banco. Meu Deus, cada coisa que eu já aprontei. Mas isso é muito importante, né? Sim. De iniciar a ritualidade da fé. Rezar em família, ensinar a rezar, a ter um relacionamento com a palavra de Deus e através da palavra de Deus com a pessoa de Jesus Cristo. E eu tive o privilégio a frase de João Paulo II dizia, a vocação cresce na comunidade. De viver numa comunidade de fé muito atuante, muito participativa, que foi a paróquia São Dimas, Santa Cruz de São Dimas. Paróquia que eu tive o privilégio também de ser pároco, foi o 13º pároco dessa paróquia.
Imagina, a paróquia onde eu cresci e vivi por muitos anos foi a paróquia que eu fui pároco. Olha que coisa. Poucos padres têm esse privilégio, né? Padre Aguinaldo, vocês conhecem o Padre Aguinaldo, que foi meu antecessor. Sim. Ele também foi pároco na Imaculada, paróquia de origem dele, né? Então, nós somos agraciados em alguns aspectos, né? Isso é uma, digamos, a dádiva dos padres diocesanos, né? Que os religiosos normalmente vão para locais totalmente diferentes de onde ele nasceu. Então, exatamente. O diocesano, ele tem é mais propenso a estar mais perto da família, mais perto da comunidade que nasceu. O religioso, ele pode ocasionalmente ter alguma experiência de ir à sua paróquia por um período de missão, alguma atividade, mas normalmente, de fato, ele está em lugares mais distantes. Como eu sou diocesano da Diocese de Piracicaba, eu atuo em uma das 15 cidades da diocese. Eu sempre fiquei em Piracicaba, então agora essa experiência é nova. Mas confesso uma coisa, Santa Bárbara é uma cidade que a gente se apaixona muito rápido. É verdade, né? Nós também, viu? A gente tem muito, muito carinho por essa cidade. A gente já falou até nos outros podcasts, mas eu imagino que o senhor tenha sido muito bem recebido, né? Porque o pessoal de Santa Bárbara tem uma coisa diferente, gente. Já estou 1 ano e meio na paróquia e se você me perguntasse assim, padre, que domingo o senhor tem livre para almoçar com a nossa família? Se eu não me engano, só tem em dezembro, no momento. Porque outubro, novembro, nós estamos gravando agora em outubro, mas todos esses meses já estão ocupados. Isso mostra o quê? O carinho da população barbarense com os seus pastores, né? E eu pude conviver numa comunidade, então, muito atuante. Eu falava da experiência da minha mãe, de levar nos terços, né? Mas a catequese, né? A catequese desde criança, eu participei. Nós tínhamos o teatro da catequese. Eu me lembro de momentos assim, eu não sei que etapa era da catequese, mas de passar casa a casa recolhendo alimentos numa gincana de crianças, da catequese. Eu me lembro até que o meu grupo foi o grupo vencedor, porque a gente mais arrecadou alimentos, né? Esses alimentos, na época, foram doados ao Lar dos Velhinhos, uma instituição de idosos de Piracicaba, né? Então, a comunidade é o local onde a vocação ela se desenvolve, porque dado os seus carismas, eles vão se aperfeiçoando, o seu apostolado em alguma pastoral, algum grupo, né? Eu fui coroinha, além da catequese infantil, perseverança, fui coroinha, ajudava na liturgia, e talvez aí foi nascendo o amor pela liturgia, né? Querer entender, então, como criança, aprender o que é o sino, como é que se chama esse sino, o que é esse objeto, é um cálice, o que se faz, aqueles outros panos, as alfaias, o que serve. Então, acho que tudo nisso foi despertando não só o desejo da minha vocação, mas esse desejo de entregar-me à igreja. Outro aspecto, amadurece na oração. Eu penso que sem oração, não existe vocação. Então, apresentar diante de Deus sua vida. E mesmo eu tendo 19 anos de padre, se eu não coloco isso diante de Deus, a gente desanima, porque as dificuldades, as contrariedades, os empecilhos para a evangelização são grandes. E se não for pela oração, nós desanimamos, adoecemos e a gente perde o vigor da vocação. E por fim, o Papa... frase longa, né? O Papa dizia, né? Dá frutos na missão. Eu penso que é esta a missão de todo aquele que quer se entregar a Deus através de um carisma específico ou de uma vocação específica, como é o sacerdócio. Não por si, mas em vista do outro, né? Não para seu crescimento pessoal, mas para fazer uma comunidade crescer, né? Então, fazer com que esses frutos sejam visíveis na vida da igreja. Por isso eu escolhi como lema da minha ordenação sacerdotal a missão que Jesus confiou ao apóstolo Pedro. Jesus perguntou por 3 vezes, tu me amas? E ele disse, sim, eu te amo, né? E para cada vez... ele disse, então, apacenta o meu rebanho. Nos originais, né, na língua original, o grego que foi escrito, na verdade, ele não pergunta se... Jesus pergunta, você me ama? Ele usa a palavra ágape,
Porque no amor existem 3 dimensões. A primeira, aquele nível mais primeiro, que é o nível erótico, chamado eros, amor eros. O segundo é o ágape, esse amor de amizade, de carinho, de bem-querer. E essa dimensão maior, que é ágape, que é... Filos, o segundo. Filos, sim, isso. Filia, isso, filia. Eu disse... Eu falo ágape, mas... Isso, obrigado. Filia. Então, primeiro eros, segundo filia... E terceiro, ágape, né? O ágape, então, essa dimensão maior. Aliás, o Papa Bento XVI, de saudável memória, ele desenvolveu isso numa exortação, se eu não me engano, encíclica ou exortação apostólica, Deus Carita Est, né? E esses níveis do amor. E Jesus pergunta para Pedro nessa dimensão profunda, elevada do amor, esse amor doação, de entrega, né? E Pedro responde, não eu te amo, diz, é como que falasse assim, eu gosto. E Jesus, ele não despreza aquele gostar de Pedro, e por isso pergunta de novo. Mas quando chega a terceira vez, Jesus, ele percebe que Pedro não é capaz de responder na mesma medida. E por isso ele desce o nível e fala do amor no sentido do filia, né? Do bem-querer. E aí Pedro se entristece, porque ele viu que o amor dele ainda é insuficiente. Então, Deus me chamou apesar das minhas insuficiências. Eu tenho um desejo muito grande de amá-lo e doar a minha vida, numa dimensão de ágape, mas ainda não consigo. Mas mesmo assim o Senhor diz, apacenta meu rebanho. Então é um pouquinho esse espírito, né, da meu chamado vocacional e da minha escolha de itinerário presbiteral. Nossa, padre, olha, encheu meu coração, assim, só essa sua explanação, tão entusiasta, assim, esse entusiasmo, que o entusiasmo está cheio de Deus, né, Damaldo? De uma pessoa entusiasmada pelo que faz, dá para sentir isso quando o senhor fala desse entusiasmo, desse amor, que é no que a gente faz, né? E mesmo com as nossas dificuldades, as nossas limitações, nós vemos isso, que nós estamos aqui fazendo esse trabalho, e somos tão limitados. A gente tem uma empresa que se chama Luz de Cristo, né, que leva esse nome tão forte, mesmo com as nossas limitações, e Deus nos escolheu para isso. Então, apesar de nós, das nossas falhas, das nossas limitações, a gente tem tanta alegria de estar aqui e poder levar essa mensagem que o senhor está trazendo agora, com a sua ajuda, com o seu carinho de estar aqui, para outras pessoas, para a humanidade. A gente não sabe quem são as pessoas que vão assistir esse podcast, mas que toque o coração delas. Então, muito lindo isso. O senhor falou desse entusiasmo todo, mas eu percebo que quanto maior o nosso entusiasmo, maiores são as dificuldades. Sim. Né? Porque existe, né, a nossa garra, a nossa vontade de trabalhar, mas as dificuldades também são grandes. Né? E eu quero que o senhor fale um pouquinho, né? Qual foi a sua maior dificuldade para abraçar essa missão? Bem, sim, eu acho assim, a grande dificuldade talvez eu não saberia dizer, porque a cada momento nós encontramos alguma dificuldade, porque quem se dispõe a evangelizar precisa entender que a evangelização não é uma obra humana, né? É sobretudo um ato de Deus. O primeiro evangelizador é o Espírito Santo. Então você precisa estar aberto à ação do Espírito. Agora, por ser a evangelização uma obra de Deus, as dificuldades que nós encontramos não são humanas, são lutas espirituais. Então, a cada dia nós temos os nossos problemas, mas a cada dia Deus nos dá a graça para superarmos a cada problema. Igual a pessoa que tropeça pelo caminho. Há uma pedra no meio do caminho. Aquela que se firma ali. Ela tropeçou, ela permanece ali recordando a dor de ter tropeçado numa pedra e não sai dali. Aquele que até tropeçou, se levanta, mas tem medo de continuar o caminho porque no caminho há pedras. Mas há outras pessoas que se levantam, porque a graça de Deus é isso, ela nos ajuda a nos levantar, mas com convicção, Deus está conosco, Ele é o Emanuel. E porque Ele está conosco, eu vou. Pedras eu vou encontrar, dificuldades, eu vou superá-las. O sofrimento, ele é natural da vida,
mas Deus sempre dá a graça a superar, né? Eu penso que a história, por exemplo, da empresa de vocês, né? Quando vocês começaram com aquele grande sonho, quantas dificuldades passaram? Mas isso, as primeiras dificuldades impediram você continuar? Não, porque vocês estão aqui, né? Vocês estão agora em umas novas instalações, né? Ou seja, contar com a graça de Deus, sempre perguntar, ó Deus, o que queres de mim? Aqueles que falam assim, Espírito Santo, no que queres me usar no dia de hoje, né? Ou seja, fazer de mim instrumento em quê? E eu penso não só no aspecto da vida da igreja, mas da espiritualidade é fundamental. Não só como um atuante numa pastoral, mas também em diversas ações na vida da sociedade também é importante isso. E aí, no caso aí, esse alimento principal é a oração, né? Então, essa intimidade com Deus, essa intimidade em ouvir a voz de Deus e essa resposta que Ele dá para a gente superar cada desafio, cada pedra que a gente encontrar no nosso caminho. Porque nas grandes tarefas ou nas pequenas há sempre desafios, né? Mas como estamos vendo, né? Se você é uma pessoa aberta à oração, e o que é a oração? Essa capacidade de parar e reconhecer que Deus está contigo, que você não está sozinho, e que Ele, através do Espírito Santo, te conduz, isso é fundamental. Quando a gente se sente sozinho, a gente às vezes não é capaz de levar adiante. Ou a gente se esgota porque é com a nossa força. Sim. Quando nos abrimos à fé, a fé que ilumina, a gente entende que quem nos conduz é Deus. Apenas a nossa vida é uma resposta a esse Deus. Conta comigo, eis-me aqui. Padre, vamos agora, quero falar sobre o que é liturgia. Eu sempre falo do livro do Pequeno Príncipe, que a raposa está ali, olha, não tem como você me cativar de uma hora para outra, é preciso rito. E no caso a igreja é cheia de ritos. Então o que é a liturgia que traz esse rito tão bonito de caminhada na nossa igreja, na nossa família, em todos os aspectos. A liturgia. O que é a liturgia? Muita gente fala, vou na liturgia, mas o que é a liturgia? Que liturgia? Esta palavra, pequena palavra liturgia, podia ser traduzida em várias explicações. Tentarei aqui num ponto mais simples, né? É o curso que eu fiz em Roma que eu dizia, né? É uma ciência dentro da teologia. Tem a ver com isto, com ritualidade, né? Estuda a celebração da fé. Não só do ponto de vista histórico, como é que a igreja, nesses 2000 anos, a partir da revelação, foi desenvolvendo o culto. Porque o que é a liturgia? É a nossa resposta à revelação de Deus. A palavra liturgia, ela não é uma palavra religiosa. Ela é uma junção de duas palavras gregas que significava, sabe o quê? Laos e ergon. Laos, povo, ergon, ação. Uma ação do povo em favor do povo. Na sua origem etimológica, a liturgia é isto. Por exemplo, quando os antigos gregos iam fazer qualquer ação na ágora, isto é, em prol daquela comunidade, eles diziam, eu vou fazer liturgia. A igreja cristã adotou essa terminologia própria da cultura grega para dizer o quê? Que liturgia, antes de ser ação do homem, é ação de Deus. É o que Deus faz na vida humana, é a intervenção, é a revelação. Mas, ao mesmo tempo, ela é a resposta do homem a esta revelação de Deus. Deus comunica-nos de vários modos, especialmente pela sua palavra, pelos ritos. Mas por esses mesmos ritos, preces, a igreja responde a esse Deus que se revela. É esse Deus que, na cultura judaico-cristã, né, esse Deus que ele é escondido, sua face como está como num véu, mas ele não é um Deus que foge do humano, antes quer se aproximar dele, ao ponto que na plenitude dos tempos ele se fez igual ao homem, para que ele fosse visto e reconhecido pelo homem. Mas o homem então, diante deste mistério, desse Deus que se revela, quer responder.
quando Deus se comunica a nós, Ele nos dá todo bem, toda graça, toda bênção. Mas diante deste mistério, o que a gente faz? Essa atitude de admiração, que é própria do silêncio na liturgia, essa atitude de reverência, de louvor, ou mesmo de súplica, de pedir a Deus, brota do quê? Da resposta, do desejo do homem de responder a esse Deus. Então, liturgia é isto, é o estudo de como o Deus da revelação, especialmente na paixão de Cristo, paixão, morte e ressurreição de Cristo, se deu a nós e como nós respondemos através dos cantos, orações, preces, ritos, silêncio, a esse Deus revelado. Que bonito, sim. E no caso aí a gente vê, a maioria da liturgia tem, no caso a Igreja Católica, ela dividiu o tempo litúrgico, né? Então, para não ficar tudo só falando de uma coisa só o ano inteiro. Ela dividiu em tempos litúrgicos, né? Nós temos aí o Advento, o tempo pascal, e como foi essa divisão assim? Sim. Então, ao longo de todos os dias do ano, a igreja celebra o mistério da sua fé. A liturgia é a celebração da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Mas os tempos litúrgicos, eles evidenciam um ou outro aspecto com mais realce. Por exemplo, na vida da gente, né, no dia a dia da gente. Como que a gente é? Nós temos a roupa que se usa em casa e a roupa que a gente sai. Tem a roupa que nós vamos numa festa, tem a roupa que vamos a um clube, tem a roupa que vamos à missa. Então, a ritualidade do dia a dia é uma coisa comum. Uma coisa bonita, assim, eu me lembro na época da minha avó, domingo era dia de nós irmos à casa da avó, visitar o vovô e a vovó, né, os anciãos. E era o dia que a família se reunia ao redor da mesa. E olha que não cabia todos, porque eram filhos, netos, né? Então, a toalha era diferente. Não era a toalha do dia a dia, era uma toalha especial, é domingo. Os pratos são diferentes, né? A ritualidade do dia. E o tempo litúrgico ajuda a evidenciar esses aspectos. Há sempre diferenças na tradição litúrgica do Ocidente e do Oriente. Na nossa tradição romana, portanto ocidental, o tempo litúrgico ele é dividido em dois polos, que está ligado às duas grandes festas, né? A da Páscoa e a do Natal. Né? E para preparar a Páscoa ou desenvolver a festa da Páscoa, nós temos os tempos litúrgicos, preparando a Quaresma e depois o tempo pascal, que termina com Pentecostes. E no tempo do Natal, ou melhor, a festa do Natal, temos a preparação, que é o tempo do Advento, e o prolongamento dessa festa, que é o tempo do Natal. São dois ciclos, portanto, que marcam o ritmo dessas duas grandes festas, Natal e Páscoa. E o que liga esses dois ciclos, eles não estão desconexos, é o tempo comum, que é dividido em duas partes. Então, o tempo litúrgico, embora ele é contínuo, mas ele como que faz uma espiral, né? Ele vai se desenvolvendo e depois não é que ele volta no mesmo ponto, ele retoma os mesmos tempos, mas sempre numa vista de um crescendo. Quando começa o tempo litúrgico? Com sempre, cada ano, um novo ano. Nós, no calendário civil, é no dia 1º de janeiro. E o último dia do ano é quando? Dia 31. 31 de dezembro. Mas na liturgia não, porque segue um outro calendário. O primeiro dia do ano é o primeiro domingo do Advento. E o último dia do ano é o último domingo é o de Cristo Rei, o 34º domingo do tempo comum, e os dias que se seguem até a véspera do primeiro domingo, quando se começa um novo ano. A igreja organizou os tempos litúrgicos em ABC, né? Então nós estamos no ano A e neste ano, iniciando o Advento, o novo ano litúrgico, iniciaremos o ano B. Para cada ano tem um evangelista próprio, tem todo um jeito espiritual de se viver aquele tempo. O tempo do Advento, que é esse tempo? Então, é o tempo de preparação das festas do Natal.
ele é marcado sobretudo pelo ritmo dos 4 domingos, ou 4 semanas praticamente, né? E o símbolo visível desse tempo é para nós a coroa do advento, onde com aquelas 4 velas ou 4 lamparinas, aquelas 4 chamas evidenciam a expectativa da igreja pela chegada do Senhor, recordando os textos antigos, a espera dos profetas pela vinda do Salvador, a espera da Virgem Maria pelo nascimento do seu filho, o Filho de Deus, mas a espera da igreja pela vinda do Senhor. Uma coisa bonita, a cada domingo, mais uma vela vai se acendendo, como que aumentando essa chama em nós para acolher o Senhor que vem. Vem, Senhor Jesus. Maranata, vem. A igreja tem uma pedagogia para viver esse tempo, que é assim, o Natal, ele recorda a primeira vinda de Jesus. Então, nós vamos nos preparar para a primeira vinda, mas vamos usar esta preparação, na verdade, para nos preparar para a segunda vinda, que o dia e a hora não sabemos. Então, o tempo do advento é isso. Toda a primeira parte, ela recorda a expectativa da igreja pela vinda do Senhor. Então, recordando as virgens prudentes que ficavam com suas lâmpadas acesas à espera do amado que vem. A igreja vive essa expectativa. O Senhor virá. Eu preciso estar com as minhas lâmpadas acesas. E o que é lâmpada acesa? É vivendo a fé, a esperança, a caridade, né? Praticando o bem. E a partir do dia 17 de dezembro, então tem a preparação remota ao Natal. Isto é, a igreja muda a tônica, não mais a segunda vinda, mas a primeira vinda, porque são os dias que antecedem o Natal. Então nós vamos ler os textos bíblicos ligados à genealogia de Jesus, preparando-nos para o grande nascimento. E o tempo do advento se encerra, então, com a celebração do Natal do Senhor, as celebrações próprias desse dia. Muito legal, né? Todo esse trabalho, esse conhecimento e como a igreja usa a sabedoria da própria vida, porque é a vida. Eu estava ouvindo esses dias uma palestra que falava que o nascer é um milagre. Nós, quando nascemos, olha como que a família toda se alegra, olha como é um evento o nascimento de um filho na família. Todo o trabalho, né? Imagina, de uma célula que foi 2 células que foram se multiplicando, e aí a gente tem nós temos 4 filhos, então toda aquela expectativa, toda a alegria, e aí só que com a vida a gente vai esquecendo esse milagre que foi já lá do nascimento, e o milagre diário, que é a gente estar vivo, que a gente dar essa resposta todos os dias e Deus nos permitir mais um dia de vida, é um milagre nós acordarmos. E a gente esquece. Então o que a gente precisa? Os ritos. A gente lembrar disso, né? Se não tivesse o Natal, nós somos tão... Você imagina como seria a vida se a gente não tivesse os ritos de aniversário? A gente ia passar batido. Se a gente não parasse, olha, para! Né? Lembra disso. A gente tem que ir à missa todos os domingos, porque senão a gente esquece. A gente precisa ficar relembrando, olha como nós somos, e a nossa mente, a gente entra num mecânico de fazer tudo igual, tudo repetido, mas não para. Olha o que você está fazendo todos os dias e lembra do milagre, lembra do Natal. Se a gente não lembrar, a gente passaria batido, padre. A gente não ia lembrar de um ano novo, de uma nova oportunidade, porque a gente precisa disso, né? E a igreja nos ajuda a lembrar disso, né, Damalto? Sobretudo também os 2 primeiros domingos do advento fala da segunda vinda de Cristo. Então, no caso aí, é realmente isso aí. A qualquer momento eu posso estar partindo daqui. Então, sim, como que está meu coração? Como que está a minha vida? Para que eu estou pronto para a segunda vinda ou para a minha partida também? Então, a gente tem que estar com essa expectativa. E depois, os 2 domingos depois, fala da vinda do Cristo anterior. Mas só que ele se faz presente a cada dia, a cada missa, na Eucaristia ele se torna presente, ele nasce no coração de cada um de nós. Então, é bonito isso, porque isto é a liturgia, é o poder da própria liturgia. Porque o Senhor veio e ele virá. Mas entre ele veio e ele virá, há o que? Ele vem.
E é a liturgia que atualiza esse mistério. O Senhor que um dia virá, ele já vem. Ele vem e nos comunica a sua palavra. Ele vem e se dá a nós no pão e no vinho eucarísticos, entregando a sua vida a nós. De modo que aquele julgamento que um dia todos nós vamos participar, seja o primeiro como o definitivo, ele já é experimentado por nós hoje, porque ele vem. Né? Então, essa é a dimensão teologal da liturgia, é um aspecto importante. Agora, sobre a ritualidade do dia a dia, eu acho que um aspecto que a gente tem que tomar cuidado é com a paganização dos símbolos religiosos. Né? Por exemplo, o Advento, ele não é o tempo da festa. A festa é o Natal. A gente corre o risco, com os festejos de final do ano, como que esgotar a espiritualidade desse tempo. Por exemplo, onde não são mais as velas da coroa do Advento que marcam o ritmo dessa vida, mas tudo está aceso. É como todo mundo iluminando. Claro, a cidade fica bonita com aquelas luzinhas que piscam, mas a gente antecipa a alegria do Natal. E de modo que quando chega o Natal, já é um dia como os outros. Já se viveu a alegre expectativa do Natal que seria o Advento, como o Natal acontecendo. E uma outra coisa, pouco a pouco e sempre mais crescente, o menino Jesus é roubado da cena, porque aparece uma outra figura que para alguns é histórica, outros é mitológica, que é a figura do Papai Noel. Né? Eu me lembro quando eu estive num final de ano na América Central, né? E eu fiquei impressionado, as pessoas no Natal, não tem pisca-pisca, as coisas, eles colocam estampas da Sagrada Família, né? Ícones, estampas, alusões ao mistério da natividade. Uma coisa que nós não temos muito essa prática. Nós temos os presépios dentro de nossas casas, né? Sim. Isso é muito bonito. Aliás, falando daquilo que eu disse anteriormente, né? Da família que vai ritualizando vai iniciando os seus filhos na fé. O presépio é uma maneira privilegiada disso. Vamos montar o presépio? Vamos. O que tinha no presépio? Não só montar a peça, mas fazer uma catequese com os filhos. E o Papai Noel tem roubado a centralidade do Natal. Vê que muitas casas não têm a imagem do menino Jesus, mas tem quem? O Papai Noel. Por que nós temos o costume de dar presentes no Natal? A gente gasta um dinheirão com presentes. Por que nós damos presentes? Tem uma tradição religiosa por trás. Na tradição oriental, não se dá presente no Natal. Se dá presente dia 6 de janeiro, que é o dia dos reis. Nós aqui no Ocidente agora temos o costume do presente no Natal. Mas quem nos deu um presente no Natal foi Jesus, foi o Pai. O Pai nos deu seu Filho. Ele é o grande presente, ele é o dom que ele ofereceu a nós. Nenhum presente se iguala. Mas a tradição oriental celebra o Natal no dia da Epifania, porque é o dia que ele se revelou a todos os povos. Nesse dia deveríamos trocar presentes. Até tem um documento da igreja que é sobre o Diretório sobre Enculturação, propõe isso, que no dia de Reis a gente faça a entrega dos presentes. Talvez mantendo a tradição dos presentes no dia do Natal, colocando aos pés da árvore de Natal, nos países que têm essa cultura, e esses presentes serem trocados no dia da Epifania, porque é o dia que os magos deram presentes a Jesus. Então vamos dar uns aos outros. Não mais ouro, incenso e mirra, mas nosso gesto de amor, de carinho. Tá. E a história de São Nicolau? Ela tá ligada ao Papai Noel, não tá? Sim, segundo uma tradição antiga, o Papai Noel estaria ligado à figura de Santa Claus, ligado ao bispo São Silvestre, se eu não me engano. Mas isso é mais uma tradição do que um evento. Procura-se justificar isso por causa da caridade que ele fazia por ocasião dos festejos natalinos e dar o presente aos pobres. Mas isso é mais uma tradição. Legal. Tanto é que no Oriente não tem a figura do Papai Noel. Né? Ele é mais ocidental. Mais ocidental, né? Está muito ligado à cultura, né? O que vai se passando de geração em geração. Padre, o senhor falou das velas do Advento, e, né, à luz de Cristo nós fabricamos velas.
E vendemos para todo o Brasil, né? Tem as cores que às vezes as pessoas perguntam, né? Por que essa cor? E a gente tem também o Advento em Família. Deixa eu colocar aqui, dá licença. Colocar aqui, aí vocês poderiam falar um pouquinho das cores, porque as pessoas têm muitas dúvidas com relação a que cor que eu uso. É 3 roxas e uma rosa. E aí, quando nós começamos só com as paróquias, né, da Malta. E depois surgiu o Advento em Família, que é para as famílias terem em casa e terem acesso também a essa catequese, essa didática de explicar, às vezes, para as crianças, né, o que significa cada cor. É um ótimo presente, né? Então, em vez de trocar os presentes comerciais por esse. Eu vou colocar aqui para o senhor falar das cores. Aí o senhor pode falar. Então, a coroa do Advento, com as suas 4 velas, na verdade, é uma tradição que a Igreja Católica adotou da tradição protestante. A coroa do Advento não é um símbolo litúrgico, mas um símbolo catequético. E a Igreja Católica ela não regulou nada sobre as cores. Então, existe uma certa liberdade no uso das cores das velas na coroa do Advento. Então, há uma tradição, por exemplo, isso que eu vi onde o Papa Francisco mora hoje, que é na Casa Santa Marta, na capela lá, a coroa do Advento é com velas vermelhas, ligadas ao espírito do Natal, né? Em outros lugares, as velas são brancas, outras são amarelinhas, outras seguem as cores litúrgicas. Então, e para cada cor se dá um significado. Eu não me recordo agora qual seria o simbolismo, talvez o Damalto saiba, o simbolismo, o que representaria cada uma das cores. Na verdade, são as cores litúrgicas, né? A roxa, que é usada no Advento e na Quaresma, a verde no tempo comum, a rosa nos domingos Letare e Gaudete, e a branca nas grandes festas, Páscoa e tempo do Natal. Mas, então, a cor é livre, né? E acho que esse presente é muito interessante por causa da quinta vela. A quinta vela, né? Que tem para o dia do Natal, para a noite do Natal. Então, não é só uma questão de decoração, é também de religiosidade, porque a família vai se reunir e rezar para acender esta vela. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, marcando esta liturgia, digamos assim, da igreja doméstica, da igreja em família. E no dia do Natal, acende, olha que bonita, acende esta vela que tem aqui São José, Maria Santíssima e o Menino Jesus. Ele é a luz que nossas famílias têm necessidade. Esta é a chama que precisa estar viva, acesa no seio de nossas famílias, né? Então é um bonito presente, não só pela beleza de que é a caixinha com as velas, mas do que através dele possa estar. Fica aí uma sugestão, em vez de você gastar dinheiro com tanta coisa aí que as pessoas usam uma ou duas vezes e desprezam, olha aqui, um símbolo religioso que possa ajudar você e sua família a viver o espírito do Natal. E aqui também, lembrando que tem o QR Code, que pode buscar, baixar o texto para reflexão dos 4 domingos do Advento, que tem, e depois no dia do Natal também, uma celebração para o Natal. Então, toda uma explicação, uma coisa que o senhor está trazendo também hoje, falar sobre o Advento, a dimensão do Advento, e depois a família rezar com todo mundo ali. Não é simplesmente deixar ali uma vela acesa lá, mas reunir a família e fazer um momento de oração. Isso é importante. E nosso cuidado com a liturgia também, padre, de colocar o ano A, o ano B e o ano C. Os textos que a gente coloca nesse, né, quando a pessoa baixar o QR Code para poder acompanhar. E o que nós pensamos também, né? Às vezes a gente faz toda essa oração e no dia, que é o maior dia, a gente esquece de fazer essa oração. Então, com a vela, ela ajuda a gente a lembrar. Eu vejo quando a gente tem algo simbólico, algo palpável, a gente acende a vela e faz uma oração ali em família, com os amigos. Se a sua família é cristã, se a sua família é católica, as pessoas que são acolhidas também podem participar dessa oração, desse momento em família. Então, a gente sempre tá buscando, além de atender não só os padres, para as paróquias também, né, que queiram divulgar isso, porque a gente vem
mas a gente trabalha mais com as paróquias. Então, as paróquias podem adquirir e vender isso e arrecada também, porque a gente sabe, né, que... Ou não, tem paróquia que vende pelo preço... Distribui, né? Ou vende pelo preço que comprou, ou coloca algo a mais, porque precisa também, a gente sabe das necessidades das paróquias, né, de sobrevivência mesmo, né, de pagar as contas. Então, assim, a gente está muito feliz de ter lançado esse ano com a caixinha, né, que nos outros anos a gente vendia sem a caixinha. Esse ano tá especial mesmo. E vermelha, cor de Natal, né? Acho que uma expectativa que vivem as pessoas é, por exemplo, o período de noivado, né? Então, namoro, depois noivado. Aí, toda a preparação para o casamento dá muito trabalho, envolve muita expectativa. Agora, o dia do casamento, a noite passa tão rápido, não é? Passa. Às vezes são 4 horas de festa, 1 hora, 40 minutos de celebração, mas passa tão rápido, né? Mas a preparação já traz a alegria daquilo que vai ser o momento do dia. O que a gente não pode é improvisar, porque daí, por exemplo, se você improvisa essa preparação para o casamento, o dia do casamento não será especial. Mesma coisa o Natal. Você tem que viver bem o tempo do Advento para que a festa do Natal seja significativa para você. Senão, vai ser um dia a mais. Há aqueles que fazem assim muito bem a preparação, mas chega no dia, vive pagamente esse dia, né? Então, a preparação e a realização do dia são muito importantes. Eu vejo uma alusão a isso também, da preparação, como se fosse um atleta. No caso aí, vamos pegar o Usain Bolt. Ele prepara aí o ano inteiro para uma Olimpíada ou, digamos, para uma competição. Corre 10 segundos ali. 10 segundos ele correu... Foi a glória dele ali. Quer dizer, toda a preparação é muito, muito importante para que chegue aqueles 10 segundos. Senão, aqueles 10 segundos para ele ali não... E ele pode perder a competição por milésimos de segundos, né? Eu tenho uma imagem na cabeça que me chamou muita atenção. Uma vez ia ter uma demolição de um prédio. Passou na televisão, né? E reuniu ali uma multidão de pessoas que queriam ver a demolição daquele prédio. E a câmera pegava as pessoas pela costa. E tinha uma senhora que estava ali também esperando aquele momento. E quando o prédio foi para desabar, ela estava com o cachorrinho dela, o cachorrinho começou a ficar impaciente, ela agachou para pegar o cachorrinho, quando ela se levantou, ela olhou para o prédio e já estava no chão. Ou seja, ela ficou toda aquela expectativa para o momento, mas na hora do momento ela se distraiu e não viu, né? Então, pode acontecer isso na nossa vida. A gente se prepara, mas quando chega aquele momento, as outras prioridades roubam da gente o espírito daquele dia. E aí, então, o Natal se torna uma festa como as outras, um almoço como os outros, um jantar como os outros, um dia como os outros. E esvazia o significado, né? E, por consequência, a nossa espiritualidade se enfraquece. Então, a preparação e a realização são muito importantes. Até a igreja, olha só a sabedoria da igreja. Quando uma coisa é importante, ela não acaba naquele dia, ela se prolonga. Por exemplo, o dia do Natal, que é o dia 25 de dezembro, ele não acaba no dia 25, ele se prolonga por uma oitava. Por 8 dias, nós continuamos nos saudando com votos de Feliz Natal. Mesma coisa na Páscoa. Como se fosse um dia só, né? 8 dias como um dia só, é aquele dia que não se acaba, um dia que se prolonga, é chamado oitava, né? Assim como no Natal, na Páscoa nós fazemos isso, por 8 dias dizemos Feliz Páscoa, porque a Páscoa não acaba, né? Nossa, que interessante, né? Eu tô aprendendo bastante com o senhor aqui hoje, viu? Eu tenho certeza que as pessoas que estão em casa, que estão assistindo, estão aprendendo também bastante. É um momento de muita graça mesmo, de muita alegria de receber o senhor aqui. Só vou lembrar o pessoal de compartilhar, gente. Tem tantas pessoas que gostariam de ouvir isso, que se sentiriam, né, cheias mesmo, né, de novas ideias, de um novo conhecimento. Então, por favor, aí, olha, compartilhem. Tem muita coisa legal, né? É que tem esse entusiasmo, que é em Deus. Estar em Deus. Estar né? em Deus. Entusiasmo
a raiz da palavra é em Theos, né? Em Deus. Padre. Estar entusiasmado e levar essa mensagem para todas as pessoas, a catequese, ou digamos, eu participo da igreja, mas não participo de uma pastoral. Eu só vou à missa, só e pronto. Quer dizer, não tenho aquele compromisso, aquilo que o senhor falou no início, crescer na comunidade. E quando a gente cresce na comunidade, a gente tem missões que esperam a gente a cada momento. O entusiasmo, ele é irradiante. Porque quando a gente está na presença de alguém que está entusiasmada, a gente se contagia, né? O Papa São Paulo VI dizia isso: não é possível evangelizar se nós não formos testemunhas, porque o mundo não ouve mais os mestres. Só ouve os mestres se eles forem testemunhas. E a testemunha é isso, é alguém entusiasmado. Isto é, alguém que está cheio do Espírito Santo e tem desejo que o Espírito seja comunicado aos outros. Ou seja, alguém que irradia. Irradia, né? Assim como você falou da comunidade, eu também, na comunidade, me despertou a vocação também. Fui para o seminário, fiquei um tempo, fiquei 5 anos no seminário. Sim, lógico que a vocação ela vai mudando também, no caso aí. Posso discernindo, né? Não é que a vocação muda. Eu discerni que não era o momento não era a minha vocação ser padre. Mas como um padre me falou, o padre Alfonso Pastore, ele me falou, olha, se não for um padre, seja um leigo que participe da sua paróquia, que participe, que leve, que seja participante. Então, isso também é a mesma dimensão. Então, esse entusiasmo, eu passo isso também para meus filhos, para participar conosco na paróquia, para participar da catequese e outras coisas também na vida da igreja. Sim. E hoje eu trabalho na pastoral do empreendedor, está trabalhando, caminhando na pastoral do empreendedor, que é justamente o que eu gosto também, que eu partilho no empreendedorismo, partilho também tudo isso. Então eu quero eu evidencie essa questão também dessa parte litúrgica e tudo, que é a comunidade que participa, que faz crescer a vocação, que faz crescer, como você falou, da Pastores da Bovobis, até um nome bem... nós brincávamos no seminário que é Pastores da Vovó, mas é Pastores da Bovobis, que quer dizer... Vos darei pastores. Pastores segundo o meu coração, né? Então, isso é um documento muito forte para caminhada da igreja, né? Ô padre, complementando essa fala do Damalto, essa questão que ele colocou, o senhor falou que a liturgia, deixa eu ver se eu entendi, tá? É o estudo como se fosse a revelação de Deus e a nossa resposta como leigo. Como que nós, dentro da liturgia, como que nós, né, como leigos, podemos dar essa resposta para Deus? O que seria essa resposta? Essa resposta, ela é dada não só no nível pessoal, mas como comunitário. Porque Deus se revela em comunidade. Por exemplo, Jesus apareceu quando os apóstolos estavam reunidos. Tomé, quando não estava com os apóstolos, ele não viu o Senhor. Só viu quando ele estava de novo junto da comunidade. Então tem um aspecto pessoal, individual, né? Os padres diziam assim, não se põe incenso em carvão apagado, que é perda do incenso, né? Não vai servir para nada. Assim, a nossa preparação pessoal, a participação na liturgia, ela traz frutos pessoais, mas é uma participação comunitária. Como é que o leigo, a leiga, ele participa da liturgia para responder a esse Deus da revelação? A igreja diz, a cada um de seu modo, aquele que canta, aquele que proclama, aquele que preside. Então, cada um dentro do seu ministério, da sua função. Mas, de maneira geral, é toda a comunidade que é edificada. Quando se entoa uma música, não é que a função é de um e de modo que aquilo não me toca. Toca, porque o canto já é esta resposta. Já é a tentativa de dizer a Deus o nosso louvor, a nossa gratidão pela palavra, por ele nos reunir em comunidade. A liturgia, por exemplo, da missa, ela se desenvolve em termos de 4 eixos. A primeira parte é a reunião da comunidade, que é chamada os ritos iniciais.
é quando nós vamos tomar consciência de que quem nos congrega é o Espírito Santo, formamos um corpo, e esse corpo é o corpo de Cristo. Não é simples um aglomeramento de pessoas, é uma comunidade que está se reunindo, comunidade de irmãos e irmãs, onde eu tomo consciência da presença do outro que se coloca comigo na presença de Deus. O segundo eixo é a liturgia da palavra, o momento onde a palavra nos congrega. Então todo o nosso olhar se volta para o ambão, porque ali os leitores, o sacerdote ou o diácono se dirigem para proclamar a palavra. E a palavra de Deus que é anunciada é sempre chamando a conversão, a mudança de paradigma de nossas vidas. O terceiro eixo, nosso olhar se volta para o altar, liturgia eucarística, porque ali nós vamos repetir os gestos de Jesus da última ceia, tomar o pão e o vinho, dar graças, partir e distribuir. Nós sabemos que pela nossa fé é o Espírito que transforma o pão e vinho no corpo e sangue, mas é a comunidade unida ao sacerdote que oferece um sacrifício. O padre, o sacrifício eucarístico, mas a comunidade, um sacrifício espiritual, porque todos nós, pelo batismo, somos também sacerdotes. E depois, o quarto momento, os ritos finais. O nosso olhar se volta para onde? Para o mundo, para a porta de nossas igrejas, onde vamos sair em missão. Ide em paz. O Papa Bento XVI, ele evidenciou muito esse aspecto. Dizer, ide em paz, o Senhor vos acompanhe, não é ir de descansar, ficar em paz, mas é ir de continuar a missão dos apóstolos que iam de casa em casa e dizia, a paz esteja convosco. Com a consciência que o Senhor nos acompanha, onde eu vou, porque eu ouvi sua palavra, eu recebi na Santa Comunhão, ele está comigo. Eu me tornei um com ele. São Paulo dizia, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. De modo que onde eu vou, se eu vou para a realidade da minha casa, eu levo o Senhor. Se eu vou para o ambiente do meu trabalho, eu levo o Senhor. Ele está comigo, né? Então, o nosso olhar se volta ao quê? A missão que temos. A missão não é só ali as atuações pastorais na igreja, os grupos, movimentos, não. Mas em vista do mundo, da sociedade, da transformação. Nosso Senhor nos dizia, ser sal da terra, luz do mundo e fermento da massa. Esses 3 pontos tão importantes querem nos ajudar a viver esse último, que é a transformação da vida. Que bom, padre. É muito, muito profundo isso, né? E infelizmente estamos no finalzinho já. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu ensinamento, que está muito forte isso para nós agora. E essa nossa missão agora, né? Nossa missão para todo mundo que ouviu o padre falando agora, cada ide em paz, é exatamente isso aí. Vamos ir com o Senhor, que Ele faça cada um de nós sejamos fermento na massa. Posso fazer uma propaganda? Claro. Sobretudo você, que tem o costume, no tempo da Páscoa, reunir sua família e acender o círio da família. Olha aqui a propaganda. Aproveita a oportunidade agora da aproximação do Natal. Olha que presente bonito, né? Essa caixa tão bonita, essas velas juntas, né? Viva bem o Natal. Faça desse Natal um Natal diferente do anterior ou dos anteriores, né? Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês, né, aqui. Passou tão rápido esse tempo, né? Foi uma bênção, muito maravilhoso mesmo. Que Deus abençoe esse trabalho, né? Que a fé continue sendo iluminada, que vocês continuem dando testemunho desta fé nos ambientes que vocês se encontram. Amém. E dê a bênção também para todos nós também. Eu só quero compartilhar um pouquinho do aprendizado de hoje. O senhor vai dar, né, a sua bênção final. De que Jesus, quando ele chama os apóstolos, eles eram imperfeitos, eles tinham, né, cada um com a sua personalidade, e assim somos nós. Cada um com a sua personalidade, cada um com as suas dificuldades, mas cada um com seus dons também, que podem ser partilhados. E entre nós vamos nos melhorando. É com o atrito, às vezes, com os conflitos, que nós vamos aprendendo a ser mais humildes, a ser mais pacientes, a compartilhar mesmo as nossas dores e as nossas alegrias. Então, Cristo nos chama a isso, né? Nos chama a compartilhar, que às vezes nós estamos tão fechados dentro de nós mesmos e nos perdemos na depressão, na tristeza, nas nossas angústias.
Às vezes, se a gente está em comunidade, a gente consegue compartilhar com outras pessoas as nossas, né, as nossas dificuldades, mesmo elas se tornam mais leves. Então, Cristo, ele traz isso que o senhor falou aqui, né, de viver em comunidade, de poder conversar, de poder levar um pouco dos nossos dons e receber também com alegria todos os dons de Deus e os dons que as outras pessoas têm para nos dar. Então, muito, muito feliz pela presença do Padre Kleber, e agora quero agradecer novamente a Deus por essa oportunidade, ao Senhor e a todos que estão aqui, né, o pessoal que nos ajuda, hoje o nosso filho, o Arthur, que está aqui. Vem cá, Arthur, para o Padre dar uma bênção aqui para nós também. Arthur é um dos nossos 4 filhos e hoje ele está aqui presente, agradecer pela nossa família. Não sei, está aparecendo aí no vídeo? Tá? Olha para lá. Então, vamos lá, Padre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Deus, nosso Pai, nós nos louvamos e bendizemos por este momento em que nos reunimos ao redor dos teus mistérios. Ouve, Senhor, nossa prece, vê também quanto trazemos em nosso coração o desejo de ter vida, de vida plena. Ilumina-nos com a tua luz, santifica-nos, faze-nos crescer nos teus caminhos e nada nos separe de vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado e até a próxima. Até a Compartilhem, divulguem para mais pessoas e comente aqui também o desafio que fiz nos anteriores aí. Se você tiver alguém que queira falar conosco, ou queira falar algum tema aqui, algum padre, algum leigo que tenha disposição também, venha falar conosco. Muito obrigado. Isso aí, até a próxima. Tchau, gente.